Fala, seus lindos! Desopinha tá na área e hoje o vídeo é a pedido de vocês. Isso porque lá nas nossas postagens, lá no Instagram, @LeiNosEcrãs, se você ainda não seguiu a gente por lá, a gente começou essa discussão, né, de Oscar 2021, falta menos de uma semana, inclusive, hashtag ADE no Oscar 2021. Você vai estar lá com a gente na nossa cobertura da maior noite do cinema. Pois bem, estávamos lá no Instagram falando sobre os filmes do Oscar 2021, até que surge um assunto muito comum entre as pessoas que gostam de cinema, e a dúvida foi: o que é Oscar bait? E é claro que aqui a gente é cadelinha dos nossos fãs. Nós somos as cadelinhas dos ecrâners e é óbvio que eu tô aqui para responder da melhor forma possível sobre essa dúvida. Então bora lá que hoje o nosso vídeo é sobre Oscar bait. Eu já vou começar isso aqui pedindo para vocês assinarem este canal. Se você... Como assim você já não é inscrito, gente? Isso aqui não é nem discussão. Assinem esse canal, dê um like no... Eu ia falar dê um like no joinha. Dê um like nesse vídeo e assine o sininho. Eu não dou conta de falar. E assine esse sininho. Toda vez que você receber uma notificação, quer dizer que a gente postou alguma coisa aqui no nosso canal. Pois bem, vamos falar sobre Oscar bait. Mas antes da gente explicar o que é um Oscar bait, a gente tem que falar de onde essa expressão surgiu. Bom, nessa era digital, toda vez que surge algum assunto, alguma notícia, ou algum furo de reportagem, a gente dá um Google, a gente vai ser metralhado por 1 bilhão de portais falando sobre aquilo, falando sobre 1 bilhão de formas diferentes. Alguns desses portais utilizam alguns recursos sensacionalistas e recursos não muito éticos do ponto de vista jornalisticamente falando, e colocam ali na sua manchete, nos seus títulos, por exemplo, algumas coisas que fogem um pouco ali da casinha, e esses são chamados clickbait. São aqueles títulos, aquelas manchetes que são feitos para você clicar naquilo ali, naquele portal, no meio de uma imensidão de outros sites que estão falando sobre a mesma coisa. Então é um recurso sensacionalista para você escolher justamente aquele site ali. Daí você abre, você clica por conta dessa chamada, dessa manchete, desse título super chamativo, né? E você vai ler a notícia, não é nada daquilo, e você fala, putz, caí num clickbait. Então clickbait nada mais é do que isso. Então o Oscar bait nada mais é do que isso. É um filme que é feito para saltar aos olhos da academia. Para entre todos esses filmes aqui, a academia escolher o seu filme para ser indicado e possivelmente vencedor daquela edição do Oscar. And the Oscar goes to... for Suicide Squad. Em outras palavras, é um filme feito para ganhar Oscar. Assim como a manchete é feita para você clicar nela, um Oscar bait é um filme feito para ganhar Oscar. E por mais que você fala, nossa, não é possível que alguém vai produzir um filme só para ganhar Oscar. Isso é muito importante pro estúdio que tá produzindo, né? Ter lá uma estante cheinha de Oscar, e também gerar o hype no filme, que em muitos circuitos de cinema, os filmes são disparados depois da corrida do Oscar. Então, isso é importante tanto para reconhecimento quanto para ganhar grana, rapaz. E muita gente faz isso, viu? Aqui eu vou citar pra você um exemplo claríssimo do que é o Oscar bait, e que chega de tão desesperado que às vezes é, das pessoas fazerem seus filmes pra ganhar Oscar, chega a ser engraçado. E um grande exemplo disso aconteceu em 2014, num dos primeiros filmes que a Angelina Jolie dirigiu. Ele chama Invencível, e que conta a história do atleta olímpico Louis Zamperini. Bom, ali ele estava disputando as Olimpíadas antes da Segunda Guerra Mundial, e quando a guerra chegou, ele foi recrutado pelos Estados Unidos, e durante a travessia para chegar nos locais da guerra, o avião dele caiu. Ele ficou à deriva no mar por 50 dias, lutando com um tubarão. Depois ele foi salvo pela marinha japonesa, que pegou ele, levou para um campo de prisioneiros e começou a torturá-lo. Então é uma história muito absurda, digna de filme com certeza. Mas aí o estúdio chegou e falou assim, não, não é só digna de filme não, é digna de ganhar Oscar. E é lógico que eles contrataram os melhores dos melhores dos melhores, e eu vou ler aqui quem são os melhores dos melhores para vocês.
vocês, porque é muita gente boa. Bom, como eu disse, o filme é dirigido pela Angelina Jolie, que é uma atriz fabulosa, ganhou o Oscar em 1999 por Garota Interrompida e que tem, assim, conquistado a sua identidade nos filmes que ela tem dirigido. Mas a cereja do bolo tá por vir, viu? O roteiro é escrito pelos irmãos Coen. Pra quem não sabe, os irmãos Coen dirigiram e escreveram um dos maiores clássicos contemporâneos que a gente tem atualmente. Eles são ganhadores do Oscar, de Onde os Fracos Não Têm Vez, e também Fargo, e indicado por vários outros, tipo Bravura Indômita, e a lista desce, viu? São escritores e cineastas muito respeitados no meio e um dos melhores que a gente tem atualmente. A trilha sonora do filme é do Alexander Desplat, indicado a 10 ocasiões no Oscar na categoria de trilha sonora e vencedor por Grande Hotel Budapeste e A Forma da Água. E quem comanda a cinematografia deste filme, ou seja, a fotografia de Invencível, é ninguém mais, ninguém menos que o Roger Deakins, uma das lendas do cinema. O cara já foi indicado ao Oscar 15 vezes, venceu 2 vezes bem recente por Blade Runner 2049 e também na última edição do Oscar por 1917. Então, só lenda por trás dos bastidores desse filme. Então o estúdio foi lá e gastou grana, pagou os melhores dos melhores produtores, os melhores dos melhores câmeras, cinematógrafos, roteiristas, para fazer o melhor filme. Esse filme merece o Oscar. Então a gente vai contratar o máximo de pessoa possível para levar ao estrelato. Bom, não foi muito bem isso que aconteceu. Apesar de tanta gente boa, apesar de uma história realmente fabulosa e digna de cinema, apesar de um investimento milionário do estúdio em marketing e divulgação, o filme recebeu 50% de aprovação da crítica especializada, e uma das críticas foi justamente essa. Dava pra ver o desespero pra ganhar Oscar, que o filme ele só fica na superfície das emoções e das nuances da história bizarra que eles estavam contando ali. Não aprofunda em nada, é tudo tão grandioso, parece um Transformers, assim, da história do Louis Zamperini, coitado. Transformaram uma história realmente de sofrência num Transformerzão 70, não sei que número. Produção, a gente tá em qual Transformer? 17, tá. Transformar ele num Transformer da vida. Então é isso, não tem nada muito aprofundado. É tudo as emoções superficiais ali pra enganar os bobos, achar que o filme é realmente muito emocionante, muito grande. Só que os caras da academia não caíram isso não, meus amigos. Foi indicado apenas 3 Oscars em categoria técnica. Óbvio que o Roger Deakins, o cinematógrafo, foi indicado por melhor fotografia, hoje chamada de cinematografia. E também o filme foi indicado em mixagem e edição de som, não levou em nada. Então esse foi um exemplo claro que eu trouxe aqui pra vocês do que é Oscar bait, que é quando o estúdio reconhece que aquela história é grande, contrata gente do mais alto calibre pra ganhar Oscar. O objetivo daquele filme é ganhar Oscar. E não é muito legal, né? Quando você investe numa arte pensando no produto final, em vez de pensar do quanto ela pode ser inspiradora, enquanto ela pode contar uma mensagem bacana, enfim. Mas a edição do Oscar de 2021 tem 2 filmes. Bom, é até interessante. Tem 2 filmes que trazem muito Oscar bait. Um exemplo bom, que de fato deu certo, e outro exemplo que foi pífio, horroroso. Um desses é o Set de Chicago, quando a gente pega uma história realmente boa, digna de Oscar, digna de filme, a gente contrata o Aaron Sorkin, que é um dos maiores roteiristas que temos atualmente, e coloca ele pra dirigir o filme também, contrata Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Mark Rylance, são só nata de Hollywood pra estrelar, pra ser esse Set de Chicago, e a gente coloca no filme da Netflix, que talvez seja um Oscar bait, viu, ali pros tempos atuais de pandemia que a gente tá vivendo. Só que deu certo, sabe? O filme, de fato, ele tem essa história bem cativante, contrataram os melhores dos melhores justamente pra inflar isso pro Oscar, mas contaram a história da forma correta e que conquistou não só os membros da Academia do Oscar, mas também os membros de outras instituições das premiações anteriores ao Oscar. Deu certo, o Set de Chicago tem várias indicações, o Sacha Baron Cohen realmente está muito bom, e o Aaron Sorkin, ele é um dos caras do roteiro atual e está indicado também, então assim, deu certo. Esse Oscar bait
funcionou. Não foi um invencível da Angelina Jolie da vida, não. Entretanto, meus amigos, temos um outro Oscar bait que saiu tanto pela culatra que virou motivo de piada na temporada de premiação 2021. Estamos falando de Era Uma Vez um Sonho. Um filme que é baseado no livro de mesmo nome, que traz ali um drama familiar de uma casa no sul dos Estados Unidos, uma casa que, enfim, o roteiro é um pouco estranho, porque essa família é de origem meio trumpista, assim, preconceituosa, e resolveram romantizar a história deles, então ficou um pouco estranho o filme, pra não dizer outra palavra, mas é fato que também só tem cobrão por trás desse filme. Qualquer coisa me bota no paredão. A gente tá falando do diretor Ron Howard, o gênio que trouxe a mente brilhante pra nós. Por exemplo, a trilha sonora, Hans Zimmer. Hans Zimmer é quem compôs Gladiador, Rei Leão, Interestelar, sabe? O cara é a nata da trilha sonora de Hollywood. E também o filme trouxe as duas maiores injustiçadas do Oscar na categoria de atuação. Estamos falando de Glenn Close, uma das maiores atrizes de todos os tempos, e Amy Adams, também que já foi indicada milhares de vezes e nunca ganhou. Fica ali só esquentando a bunda nas cadeiras do Oscar, e todo mundo pensava, putz, as duas juntos, num drama familiar, dirigido por Ron Howard, meu Deus, vai ganhar o Oscar duplo ali. Não foi assim. O filme amargurou nos 30% de aprovação da crítica especializada. A galera falava, pra que estão romantizando trumpista? Pra que estão romantizando gente preconceituosa do sul dos Estados Unidos? Não tem nada ali. Na minha opinião, as atrizes Amy Adams e a Glenn Close tiraram leite de pedra de um roteiro muito estranho, muito chato, personagens muito pouco carismáticos. Você não se identifica com eles nem querendo ser aquele pessoal e também nem admirando aquele pessoal, né? Que são as duas regras máximas, assim, da composição de um personagem. Ou você se projeta nele, ou você se identifica com ele. Então, assim, não tem nada ali que faça a gente gostar daqueles personagens. A Glenn Close conseguiu ser indicada na categoria de atriz coadjuvante. Acho que não vai ganhar. Eu acho que, de fato, ela é a melhor coisa do filme. Mas, assim, é tão claro que aquele filme foi construído pra ganhar Oscar. Tudo nele grita desespero pra ser indicado. De novo, virou um invencível da Angelina Jolie. Tudo tão superficial, é tudo tão errado. Contaram uma história que já é um pouco estranha de ter sido contada. E ainda contaram da pior forma, sabe? Coitada, Amy Adams não precisava daquilo. Bom, lindos, eu acho que é isso. Deu pra vocês identificar o que é um Oscar bait, né? Que é esse filme que grita Oscar, que ele é feito, pensado desde seu início, querendo as suas indicações e uma possível vitória. E justamente pra conquistar aí grana e também reconhecimento pro estúdio que tá produzindo o filme. Mas nem sempre isso dá certo. Na verdade, poucas vezes dão certo. O set de Chicago aqui em 2021 é uma exceção. Temos muitos e vários outros exemplos que podemos trazer pra vocês de filmes Oscar bait que não deram certo. Como eu disse pra vocês, o ADE vai estar cobrindo o Oscar 2021 numa live super especial, então fique com a gente, vai ser sensacional. Temos também esses especiais que estamos lançando toda segunda e sexta-feira sobre os filmes indicados na categoria de melhor filme do Oscar 2021, então se você tá um pouco por fora, mas ainda quer correr pra acompanhar, vai lá, toda segunda e sexta a gente lançou aí no último mês filmes, conversas bem rápidas, vídeos de 3 minutos sobre esses filmes, e também no nosso Twitter, nessa semana a gente tá fazendo fios, as famosas threads dos principais categorias do Oscar pra te colocar em dia ali com o que tá rolando, viu? Aquele abraço, fui!